Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui os números mais recentes que saiu de uma pesquisa feita para o governo do Rio de Janeiro e também para o Senado. Vou trazer aqui alguns pontos importantes e também o que vai acontecer no dia 29 para quem mora no Rio. Vai ter a oportunidade, por exemplo, de encontrar lá com Rodrigo Neves, que é o pré-candidato do PDT, e também com Ciro Gomes. Vou trazer detalhes que o evento promete ser gigante por lá, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar deixa o dislike, faz parte, comenta aqui embaixo o que você está achando dessas movimentações por lá e deixa aqui também qual que é o seu nome preferido para governar o Rio de Janeiro pelos próximos 4 anos, assumindo ali em 2023. Pessoal, saiu então a pesquisa feita pelo Instituto GERP, que ouviu 1.500 pessoas entre os dias 21 e 24 de março. A margem de erro é de 2,58 para mais ou para menos. E aqui o Freixo, que é do PSB, lidera com 24 pontos, mas no empate técnico com o Castro, que é o atual governador do PL de Jair Bolsonaro. O Castro aparece com 21 pontos. Então, dentro da margem de erro, eles estão tecnicamente empatados, porém com o Marcelo Freixo à frente. Rodrigo Neves aparece em terceiro, mas vejam isso, 14 pontos. O Neves, eu comecei a chamar a atenção do possível crescimento dele lá atrás, quando ele aparecia ali com 3, 4, 5 pontos e já aparece aqui com 14. Rodrigo Neves é do PDT de Ciro Gomes. Felipe Santa Cruz, que é do PSD, aparece com 1 ponto e Paulo Ganimi também aparece com 1. O Paulo é do Partido Novo. E a pesquisa também perguntou o nível de conhecimento dos entrevistados em relação aos candidatos colocados. O Freixo lidera, é o mais conhecido de todos eles, com 78%. Cláudio Castro é o segundo mais conhecido, com 71%. E Rodrigo Neves, vejam isso, é conhecido de apenas 48%, o que é bom para ele, porque se ele é conhecido de menos da metade dos entrevistados e já aparece com 14 pontos, e pode ser então que quando ele se tornar mais conhecido, sobretudo quando ele mostrar os seus feitos à frente da prefeitura de Niterói, que ele aumente também as intenções de voto. E só reforçando aqui os palanques presidenciais até agora, ou dos pré-candidatos, né, porque não teve ainda a oficialização, então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Castro é o pré-candidato de Bolsonaro, Freixo do Lula e Rodrigo Neves de Ciro Gomes. Felipe é do PSD, que tinha Rodrigo Pacheco, que abriu mão da sua candidatura. Tudo indicava que o Eduardo Leite sairia do PSDB e iria para o PSD, mas tudo indica que vai ficar lá mesmo onde ele está. Não se sabe se vai renunciar ou se continua à frente do governo do Rio Grande do Sul, mas por enquanto o PSD não tem candidato à presidência da República. O Kassab fala que vai ter, mas nesse momento ainda não tem. E lá no Rio existe já uma aliança formada de que o PDT e o PSD andarão juntos nas eleições no Rio. Falta definir só quem vai ser o cabeça de chapa. E o Rodrigo Neves se movimenta muito bem e tem o que mostrar. O Freixo, por exemplo, é um excelente deputado, já disse isso aqui várias vezes, mas eu acredito que a situação no Rio é tão dramática depois aí de governos como Pezão, Cabral, Witzel, agora Castro, que a população vai, ou pelo menos precisa exigir dos candidatos um projeto, mas um projeto também que venha ancorado numa experiência bem-sucedida. E o Freixo, apesar de ser um deputado muito bom, como eu disse, não tem essa experiência no executivo, que pode ser importante diante da situação do estado do Rio. E o Neves, que foi prefeito de Niterói por 2 mandatos, saiu com aprovação altíssima, elegeu seu sucessor, Axel Grael. O Neves tem o que mostrar. E a cidade de Niterói é referência não só no Rio, mas também no Brasil, em vários assuntos, e isso pode contar muito a favor do Rodrigo Neves por lá. E o PDT no Rio está se movimentando muito bem. No dia 28 está sendo divulgado aí, 28 de março, então quem assistir esse vídeo antes, ou até no dia, dá tempo de participar ainda. Quem assistir depois, procure nas redes sociais informações sobre, mas no dia 28 de março, vai ter o ato de filiação do deputado federal David Miranda. Ele que estava no PSOL, entrou na vaga do Jean Willis, porque o Jean foi eleito deputado federal, porém renunciou e foi para a Europa. E o David Miranda tem sido uma voz muito importante, eu acho que o PDT ganhou muito com tudo isso, e nesse ato estarão presentes Ciro Gomes, então quem quiser encontrar com o Ciro pode ir lá no dia 28, o David Miranda está divulgando, né, esse evento nas suas redes sociais. Sigam ele aí no Twitter, no Instagram e no Facebook para maiores informações. O Lupe também estará lá, Marta Rocha,
o Rodrigo Neves e outras lideranças do partido no estado, um partido que é muito bem estruturado por lá. E o partido, inclusive, recebeu ano passado o reforço de Orlando Zacconi, que estava no PSOL, alguém vinculado ali à pauta da segurança pública. Enfim, é alguém com extrema lucidez sobre esse assunto. E no dia 29, eu cheguei a anunciar nas minhas redes sociais, porque recebi uma informação aqui, que vai acontecer um ato ali, um evento em prol do projeto que Rodrigo Neves apresenta para o Rio. É a plenária estadual com Rodrigo Neves, o estado do Rio que queremos, que vai ter a presença de Ciro Gomes e lideranças também do PDT. Então quem for do Rio se programa, porque eu fiquei sabendo que vai ser um evento muito bacana, muito importante, e a presença daqueles que gostam do Rodrigo Neves, que gostam do Ciro, pode ser fundamental para esse evento ter uma repercussão ainda maior. Vai acontecer lá na Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Eu fiquei sabendo que internamente terão 700 vagas liberadas, só que terão telões do lado de fora para quem quiser acompanhar, e a estimativa é de pelo menos 1.500 pessoas. Não é necessário fazer inscrição, é só chegar. Então, reforçando, terça-feira, dia 29, a partir das 18 horas. E agora eu vou trazer para vocês os números para o Senado. Eu acho que esse cenário aqui vai mudar bastante. Lá para o governo, pode ter uma mudança aqui, outra ali. Acredito que novos candidatos colocarão seus nomes, mas acredito que lá para o governo a briga deve ficar restrita a Castro, Freixo e Rodrigo Neves. Agora, no Senado tem muita indefinição. Quem lidera, segundo essa pesquisa, empatados numericamente, é o Molon, que é do PSB, partido de Marcelo Freixo, e o Romário, que é do PL, lá o partido do Bolsonaro. E em terceiro lugar vem Crivella, o Washington Reis, que é do MDB, e Clarissa Garotinho. Então a gente não sabe se, por exemplo, o Cabo Daciolo vai para o governo, vai para o Senado, ele que apareceu com 8% numa pesquisa feita recentemente para o Senado, dessa aliança aqui do PDT com o PSD. Qual será o nome indicado para o Senado? Vai ser o do Felipe Santa Cruz? Ele não aparece aqui. Se for ele, acredito que até tentando aproveitar a visibilidade dessa chapa com o Rodrigo Neves, acredito que o Felipe Santa Cruz pode crescer nas pesquisas. Então, a gente tem que aguardar, porque o próprio PT, por exemplo, tem insistido no nome do André Siciliano, que também não apareceu e certamente, se for ele, ele entra e pode crescer um pouco embolando tudo isso aqui. Então, para o Senado, realmente, uma situação de bastante indefinição. O Molon comemorou esses números, vou deixar um link para vocês aqui da Veja, que divulgou essa pesquisa. Ele disse, inclusive, que por ser um candidato menos conhecido do que os outros, como Romário, e aparecer neste momento já empatado com ele, é um número realmente que merece ser comemorado. Concordo com o Molon. Agora, a grande dúvida é, será que ele vai ser mesmo candidato? Esse é um outro caso, um deputado muito bom, mas eu acredito que a aliança do PSB com o PT vai prejudicar os planos lá do Rio de Janeiro. Porque o Freixo, eu acredito, vai ter muita dificuldade para ser eleito. Ele pode até chegar no segundo turno, mas eu tenho muitas dúvidas se ele consegue convencer o eleitor mais conservador, que tem uma rejeição muito alta por ele, para que ele governe o Estado. Sinceramente, eu acredito que o Rodrigo Neves é o nome com maiores e melhores chances de derrotar o Cláudio Castro no eventual segundo turno. Agora, se tivermos no segundo turno o Rodrigo Neves contra o Freixo, ótimo, excelente, mas o perigo é o Freixo ir para o segundo turno contra o Castro e perder. Por isso eu insisto que o nome do Neves é um nome bastante interessante, não só pelo projeto que ele apresenta, pela experiência, mas também pela possibilidade de ampliar mais e conseguir, num segundo turno, tirar o estado do Rio de Janeiro da mão dessa turma lá que está fazendo realmente muito mal ao Estado. Agora, se o Freixo, de fato, for candidato, como é que vai ficar a situação do Molon? Porque tudo indica que sim, o Freixo estava com problemas ali, mas agora o PT parece que realmente concordou que ele vai ser o candidato, e aí o PSB vai indicar o candidato ao governo e ao Senado. Fica um pouco complicado do PT aceitar isso, se contentando só com a vice do Freixo. Então eu acredito que no fim das contas o Molon vai acabar abrindo mão dessa vaga ao Senado, não porque ele não mereça a vaga, insisto, é um excelente nome, mas porque vai ficar difícil o espaço, brigando com o PT ali. E corre o risco, então, do Freixo não ser eleito nem deputado federal e nem governador do Rio de Janeiro. E, na minha opinião, a melhor chapa para o Rio seria o quê? Rodrigo Neves, do PDT, governador, o PSD indicando o vice, então, nesse caso, o Felipe Santa Cruz, e o Molon entrando nessa chapa tentando uma vaga ao Senado. Acredito que essa chapa seria muito forte, muito competitiva, e tanto Neves teria maiores chances de ser eleito governador, como ele ainda tem, e o Molon
enfim, seria ali certamente eleito senador pelo estado do Rio de Janeiro, tirando Romário, que hoje é senador e busca a reeleição. De todo jeito, vamos ficar bastante atento. Qualquer novidade importante em relação ao Rio, eu trago para vocês, porque realmente esses eventos lá envolvendo o David Miranda, que eu esqueci de falar, é marido do jornalista Glenn Greenwald, que era do Intercept Brasil e que faz um trabalho também maravilhoso. Então esses eventos prometem, e eu acho que tudo isso vai apenas reforçar o nome de Rodrigo Neves e torná-lo ainda mais conhecido, e sendo mais conhecido, acredito que ele cresça nas pesquisas e embole ainda mais esse cenário aqui no Rio de Janeiro. Meus amigos, então é isso. Valeu e até o próximo vídeo.